Tá, então a gente discutiu a velocidade tangencial, que eu vou deixar a equação ali. E agora a gente vai discutir a velocidade dita angular. Qual é a diferença? Enquanto que essa tangencial você relacionava o raio para saber o arco da circunferência, você vai convir comigo que se eu tenho esse ângulo aqui, ele vai ser o mesmo ângulo para qualquer raio em qualquer posição, desde que vá daqui para cá, perfeito? Então, se no lugar do raio, vou ignorar o raio aqui, eu só tiver o ângulo, eu ainda assim consigo achar um tipo de velocidade, que é a velocidade do giro desse negócio, tá? Só que aí a gente não chama de velocidade linear, a gente chama de velocidade angular, que é a velocidade do ângulo, tá? Então, se eu tenho dois ângulos diferentes, né? Vamos dizer assim, eu tenho um ângulo aqui e um ângulo aqui, tá? Isso aqui vai formar um delta θ. Eu vou dizer o seguinte, vou botar aqui, ó, velocidade é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Vendo? Isso aqui é lá da cinemática, né? Então, para eu ter velocidade, o que eu preciso? A variação do espaço. Só que agora eu não vou medir o espaço, eu vou medir o ângulo. Então, eu vou ter um ângulo inicial e um ângulo final. Então, eu vou ter um delta θ. O nome disso vai ser velocidade, só que é uma velocidade, e aí para a física a variável v é no que diz respeito à linearidade. Agora, como eu estou falando de um ângulo, eu vou pegar o ômega, tá? Ômega vai ser quando o ângulo varia dentro de um intervalo de tempo. É a mesma ideia, tá? É a mesma ideia, só que eu chamo de outra coisa, eu chamo de velocidade angular. Essa aqui geralmente está associada a problemas que dão a velocidade em ângulos. Por exemplo, ele deu que o ângulo inicial era π e o ângulo final π sobre 2. Então eu tenho a variação dos ângulos, aí você vai fazer lá a continha com π e aí vai acabar nessa aqui, sacou? Então não tem muita diferença, tá? Eu só estou associando ao ângulo agora, não estou associando ao arco da circunferência. O arco da circunferência nós chamamos de velocidade tangencial. Ao ângulo está fazendo, a gente chama de velocidade angular. E por tratar disso aqui, né, a gente também pode relacionar, tá? Isso aqui seria o análogo disso aqui. Então veja só, quem é a minha variação possível para uma volta completa? Para uma volta completa, eu tenho o ângulo de 2π. Se ele sai do ângulo zero e dá uma volta completa e volta para cá, eu tenho 2π menos zero, então 2π, ok? Quanto tempo ele leva para fazer isso? É o que a gente chama de período. Então, nós podemos dizer que a velocidade, velocidade angular é ômega igual a 2π sobre o período, ok? Lembra da historinha? Se tivesse um período embaixo, eu poderia multiplicar com f. Então, eu posso fazer ou ômega igual a 2π vezes f. Ok? Por quê? Porque 1 sobre período é igual a frequência. Então, essas duas expressões, tá, vejam, não diferem muita coisa. A angular não leva em consideração o raio, porque o raio não é importante. Quando eu tenho e aí o que seria essa velocidade? Bom, essa velocidade seria a velocidade do giro. Tá bem feio o que eu escrevi aqui agora. Vou fazer mais bonitinho, tá?
tá? Seria isso aqui, é o quanto ele gira, tá? Enquanto que a velocidade aqui é a velocidade que ele sai, se fosse uma partícula escaparia. Geralmente ômega está associado a disco girando e não coisa girando. É difícil pensar numa coisinha girando. Geralmente quando você tem uma pedra amarrada num fio girando, você está associando mais a velocidade tangencial e não a velocidade angular. A velocidade angular está mais associada ao giro, ao movimento de discos, tá? Catraca, roda, coisa que é inteira, que gira toda. Então veja, quando eu falo de velocidade angular, eu estou falando que todos os pontos aqui, quando eles giram juntos, tá? É fácil entender, né? Se isso aqui é um pedaço do negócio, se ele gira, veja, todo o marcador gira junto, tá? Então a velocidade angular desse cara aqui todo é sempre a mesma para qualquer ponto aqui. Por quê? Porque eu estou levando em consideração o giro dele. Agora, se eu levar em consideração o raio, eu vou ver que para esses camaradas andarem juntos, o que está mais distante tem que ir mais rápido do que o cara que está mais perto. Tem alguns problemas de física que usam o exemplo do globo terrestre, tá? Isso aqui é uma esferinha de isopor, obviamente, né? Não é o globo terrestre, mas a ideia é a seguinte: quem está próximo do Equador vai ter a velocidade linear mais intensa. Por quê? Veja, se a gente está aqui no Equador e alguém que está lá em Santa Catarina, lá no paralelo 26, tá? 26 graus de diferença aqui, tá? Com nós aqui em Maceió, 9 graus. O que acontece? O camarada que está aqui embaixo, ele faz uma volta na circunferência da Terra menor. O cara que está aqui próximo do Equador faz uma volta na circunferência da Terra maior. Mas todo mundo sai da posição e tem que chegar na mesma posição, porque a Terra não vai se partir. Então o que acontece? Se todo mundo gira com a mesma velocidade angular, não pode ter a mesma velocidade linear. Então a Terra gira com velocidades diferentes, olha só, linearmente. Mas angularmente ela gira igual. Tá? Então essa é a diferença. A velocidade linear leva em consideração o raio, a angular não. Tá? Além disso aqui, tá? E aí aquela velha história, a velocidade angular ela é dada em radianos por segundo, por quê? Porque isso aqui é um ângulo, tá? Então nós teríamos essas unidades aqui, a velocidade angular, a unidade vai ser os radianos por segundo no sistema internacional, o período, que é outra variável, né? É em segundos, e a frequência seria o Hertz. Tá? Então, essa é a diferença fundamental entre velocidade angular e velocidade tangencial. Uma leva em consideração o raio, a outra não. Você vê que a equação é exatamente a mesma coisa. Então, ai meu Deus, eu tenho que decorar. Não, você não tem que decorar nada. Você tem que lembrar os conceitos. Se você lembra dessa velocidade, isso aqui é fichinha. Se você sabe isso, é só lembrar que o angular não tem o R. É a mesma coisa, muda a letra, mas não tem o R. Só isso, tá? Agora a gente vai avançar e vai falar da relação entre esses dois camaradas, né? Se eles são tão iguais assim, então dá para relacionar eles de uma maneira bem específica, tá? Qualquer dúvida, como sempre, depois de cada vídeo desse, se você não entendeu algum conceito, por favor, escreve uma mensagem para que a gente retome o conceito, tá bom? Valeu!